Enquanto estamos dormindo, respiramos. Comendo, respiramos, não é mesmo? Por que não temos tempos para meditar? Onde quer que seja que estejamos, respiramos. Se pensarmos dessa forma, então a nossa vida tem tanto valor quanto a nossa respiração. Onde quer que estejamos, temos tempo. Todos os tipos de pensamentos são condições mentais, não condições do corpo. Deste modo, precisamos simplesmente ter a atenção presente. Então, saberemos o que é certo e o que é errado todo o tempo. Em pé, caminhando, sentado e deitado, existe tempo de sobra. Nós, apenas, não sabemos como usá-lo de forma apropriada. Por favor, levem isso em conta. Não podemos fugir das sensações. Precisamos conhecê-las. Sensação é apenas sensação. Felicidade é apenas felicidade. Infelicidade é apenas infelicidade. Elas são simplesmente isso. Portanto, por que deveríamos nos apegar a elas? Felicidade é como o prazer e infelicidade a dor. Se a mente for esperta, só de ouvir isso seria o suficiente para nos permitir separar a sensação da mente. Se investigamos dessa forma, continuamente, a mente irá encontrar a libertação, mas não escapará através da ignorância. A mente se solta de tudo quando ela sabe. Ela não se solta devido à estupidez. Não porque ela não queira que as coisas sejam como são. Ela solta porque sabe de acordo com a verdade. Isso é ver a verdadeira natureza, a realidade que está à nossa volta. Quando sabemos isso, somos alguém hábil com a mente. Temos habilidade com as impressões mentais. Quando temos habilidade com as impressões mentais, somos hábeis com o mundo. Isso é ser um conhecedor do mundo. O Buda era alguém que claramente conhecia o mundo com todas as suas dificuldades. Ele sabia que o que é preocupante e o que não é preocupante estavam exatamente ali. O mundo é tão confuso. Como é que o Buda foi capaz de entendê-lo? Com relação a isso, devemos entender que o Dhamma ensinado pelo Buda não está além da nossa capacidade. Em todas as posturas devemos ter a atenção presente e plena consciência. E quando for o momento para sentar em meditação, fazemos apenas isso. Nós sentamos em meditação para estabelecer a paz e cultivar a energia mental. Nós não o fazemos com o propósito de explorar algo especial. A meditação do insight é estar sentado em samadhi. Em alguns lugares se diz: agora vamos sentar em samadhi. Depois disso faremos meditação de insight. Não faça essa separação. A tranquilidade é a base que faz surgir a sabedoria. A sabedoria é o fruto da tranquilidade. Dizer que agora vamos fazer a meditação de tranquilidade e mais tarde insight, você não pode fazer isso. Você somente consegue dividi-las na linguagem, tal como uma faca. A lâmina está de um lado, a parte de trás da lâmina do outro. Você não consegue dividi-las. Se você pegar um lado, irá na verdade ficar com os dois lados. A tranquilidade faz a sabedoria surgir dessa forma. A virtude é o pai e a mãe do Dhamma. No princípio precisamos ter virtude. A virtude é paz. Isso significa que não existem ações incorretas com o corpo ou a linguagem. Quando não agimos de forma incorreta, não ficamos agitados. Quando não ficamos agitados, então a paz e o autocontrole surgem na mente. Portanto, dizemos que a virtude, concentração e sabedoria são o caminho que todos os nobres trilharam em direção à iluminação. Eles são um só. A virtude é a concentração é virtude, a concentração é sabedoria, a sabedoria é concentração. É tal como uma manga. Quando ela é uma flor, a chamamos de flor. Quando se torna uma fruta, a chamamos de manga. Quando amadurece, nós a chamamos de manga madura. Tudo isso é uma manga que muda continuamente. A manga grande se desenvolve da manga pequena. A manga pequena se torna uma grande.
Você pode chamá-las de nomes diferentes ou dar um nome só. Virtude, concentração e sabedoria estão relacionados dessa forma. Ao final, todas são o caminho que conduz à iluminação. A manga, no momento em que surge como uma flor, simplesmente se desenvolve até o amanhã. Abrindo o olho do Dhamma. Muitos de nós começamos a praticar e mesmo após 1 ano ou 2, ainda não sabemos que é o que. Ainda nos sentimos inseguros em relação à prática. Quando nos sentimos inseguros, não enxergamos que tudo à nossa volta é claramente o Dhamma. E dessa forma buscamos os ensinamentos dos ajans. Mas na verdade, quando conhecemos a nossa própria mente, quando temos sati, ou atenção plena, para olhar de perto para a mente, existe a sabedoria. Todos os momentos e todas as situações se tornam ocasiões para ouvir o Dhamma. Uma árvore nasce devido a causas e cresce seguindo o curso da natureza. Nisso, a árvore está nos ensinando o Dhamma, porém não o entendemos. No seu devido tempo, ela cresce até que brotos, flores e frutos apareçam. Tudo o que vemos é a aparência das flores e frutos. Somos incapazes de interiorizar e contemplar isso. Por isso não sabemos que a árvore está nos ensinando o Dhamma. O fruto aparece e nós simplesmente o comemos sem investigar. Doce, azedo ou salgado é a natureza da fruta. E esse Dhamma é o ensinamento da fruta. Dando seguimento, as folhas envelhecem. Elas ficam murchas, morrem, caem e depois tudo se dissolve. Tudo o que vemos é que as folhas caíram. Nós pisamos nelas, varremos-las e isso é tudo. Nós não investigamos a fundo. Por isso não sabemos que a natureza está nos ensinando.
Mais tarde, as novas folhas brotam e nós vemos somente isso, sem levar o assunto mais adiante. Nós não trazemos essas coisas para dentro das nossas mentes para contemplá-las. Se pudermos trazer tudo isso para dentro e investigar, veremos que o nascimento de uma árvore e o nosso próprio nascimento não tem diferença. Esse nosso corpo nasce e existe dependendo de condições, dos elementos terra, água, ar e fogo. Tendo a sua comida, ele crescerá e crescerá. Todas as partes do corpo mudam e fluem de acordo com a sua natureza. Não existe diferença em relação à árvore, cabelo, unhas, dentes e pele. Tudo muda. Se entendermos as coisas da natureza, então entenderemos a nós mesmos. As pessoas nascem, ao final elas morrem. Tendo morrido, elas nascem novamente. Unhas, dentes e pele constantemente morrem e crescem outra vez. Se entendermos a prática, então veremos que uma árvore não é diferente de nós. Se entendermos os ensinamentos dos ajans, então nos damos conta de que o exterior e o interior são compatíveis. As coisas que possuem consciência e aquelas sem consciência não são diferentes. Elas são iguais. E se entendermos essa identidade, então quando vemos a natureza de uma árvore, por exemplo, saberemos que não existe diferença em relação aos nossos 5 khandhas: corpo, sensação, percepção, formações mentais e consciência. Se entendemos isso, então entendemos o Dhamma. Se entendemos o Dhamma, entendemos os 5 khandhas e como eles se movem e mudam constantemente, sem nunca parar. Portanto, quer seja em pé, caminhando, sentados ou deitados, nós deveríamos ter sati para vigiar e cuidar da mente. Quando vemos as coisas externas, é como se víssemos as coisas internas. Quando vemos as coisas internas, é como se víssemos as coisas externas. Se compreendermos isso, então poderemos ouvir os ensinamentos do Buda. Se compreendermos isso, então poderemos dizer que a qualidade do Buda, aquele que sabe, foi estabelecida. Ele conhece o externo, ele conhece o interno, conhece todas as coisas que surgem. Entendendo dessa forma, então, sentados ao pé de uma árvore, ouviremos os ensinamentos do Buda. Em pé, caminhando, sentados ou deitados, ouviremos os ensinamentos. Vendo, ouvindo, cheirando, saboreando, tocando e pensando, ouviremos os ensinamentos do Buda. O Buda é somente isso, aquele que sabe dentro dessa nossa mente. Ele conhece o Dhamma, investiga o Dhamma, a qualidade do Buda, aquela que sabe, surge, a mente se torna iluminada. Inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo com seus amigos ou com quem você acha que precisa ouvir essas palavras.